Aleluia. Se você puder, aplauda ao Senhor. Agradeça a Ele por essa noite maravilhosa. Aleluia. Aleluia, Pai. Tua presença é o que mais nos importa. A Tua glória é o que mais nos importa. E nós estamos aqui nessa noite reunidos com poucas pessoas, em virtude de tudo que está acontecendo aqui e no mundo. Mas estamos ligados em espírito como igreja. Não só a CLPA, mas a igreja do Senhor, a tua noiva na face da terra. E que o teu coração e os teus ouvidos estejam atentos ao clamor da igreja e ao clamor do Espírito. Porque o Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O Espírito e a noiva dizem vem. O nosso coração clama por tua presença, clama por tua vinda, clama por tua chegada, pelo teu toque. Nós não vamos fazer charminho quando sentimos o teu cheiro, a tua fragrância. Vamos pular da cama, vamos abrir a porta e vamos te convidar para entrar. Tu és bem-vindo, tu és bem-vindo. Nós reconhecemos a tua presença, reconhecemos o teu senhorio, reconhecemos o teu governo, reconhecemos a tua majestade, a plenitude da tua glória. Reconhecemos o teu amor que tem tomado forma em nós. E que a cada dia possamos nos parecer mais com você, Jesus. Nos ensine a ser iguais a você, por favor. Por favor. Que o favor do Rei nos alcance. No nome de Jesus. Amém. Aleluia. Você sentiu a presença do Senhor aqui? Que bom que você veio. Que bom que os outros não vieram. Porque, como vocês sabem, principalmente aqui no nosso bairro, e depois nós vamos orar pelo bairro Santa Rita também, há muitas pessoas que já foram declaradas contaminadas pelo coronavírus. Parece que foi hoje, né, Karine, que foi declarada uma morte. E eu quero alertar você, querido, que está aqui, você que está aí assistindo pela live, que vai assistir depois. Não brinque com essa doença, não brinque com esse vírus. Não. Eu vi alguns absurdos na internet, eu vi absurdos reais e absurdos brincando com o nome do Senhor. Mas a gente precisa saber que isso é real, que as pragas são reais e que Deus determina um tempo para todas as coisas, e Ele determinou esse tempo sobre o mundo. E o nosso papel é nos cuidarmos. Eu fico feliz por você obedecer às orientações que nós colocamos no grupo. Todos estão de máscaras. Semana passada a gente tinha trazido até algumas a mais, mas essa semana não foi possível. Na verdade eu esperei que chegasse, mas não chegou. Também sobre as crianças, a sala, que a gente não abriu a sala infantil. E eu louvo a Deus pelo seu coração. Amém? Amém? Aí como a gente é pouquinho, você tem que me ajudar, porque senão para eu não me sentir sozinho, né? Aqui na frente. Ainda bem que eu estou bem acompanhado aqui, de mascarados. Eu estava lembrando, Marlos, quando eu era criança, que a gente ia brincar de bandido e ladrão. E normalmente o bandido usava... E eu lembro que eu pegava o lenço, minha mãe era nova, mais velha naquele tempo, e ela usava lenços na cabeça. Então eu pegava os lenços dela e amarrava, Marcos, né, para fazer as bandanas, né? Para brincar de... Eu errei o quê? Tem o quê? O que eu falei? Polícia? Não, eu queria falar polícia e ladrão, foi mal. Então era polícia e ladrão. O que é? Como é que é? Graças a Deus que eu estou aqui na igreja, né? Online. Amém, Jesus. O Senhor tem desenvolvido os frutos do Espírito na minha vida. Vocês são bênçãos. Mas deixa eu te dizer uma coisa, querida. A gente precisa começar a entender esse tempo que a gente está vivendo. Entender o propósito. Jesus, ele já nos alertava dizendo: olha, fiquem atentos aos sinais. Fiquem atentos ao que está acontecendo. E a gente não pode fechar os olhos e achar que não, tá,
Porque por muitos anos foi isso que aconteceu. E quando eu digo muitos, eu digo desde o ano 300 depois de Cristo até alguns anos atrás. Coisas de 20, 30 anos no máximo, que começou a desenrolar, começou a desenvolver uma nova mentalidade para a igreja, para um novo tempo. Mas até então eu e você, nós éramos criados para ir para o céu. E para nós o que interessava é o céu. A terra para nós era só um momento. Não, nós estamos aqui de passagem, vai passar e nós estamos indo para o céu. E a gente se esquecia de que nós éramos seres envolvidos em uma sociedade, inseridos em um contexto social, que a gente precisava desenvolver habilidades para esse tipo de relacionamento. E eu posso contar essa história porque eu nasci num berço cristão. Então eu lembro de como o crente era enxovalhado, era criticado, não era considerado muito. Quando você falava que era crente, o crente era qualquer um. E o título crente, ele foi se tornou uma forma pejorativa de se referir a nós. Por quê? Porque a nossa postura era uma postura indiferente ao mundo, indiferente ao contexto em que nós estávamos inseridos. E essa indiferença em que a igreja vivia, e eu disse para vocês, e vou continuar repetindo, eu entendo que esse tempo é um tempo que Deus está chamando a igreja, o Senhor está despertando a igreja para viver na plenitude daquilo que Ele quer que a igreja viva. A igreja precisa assumir esse lugar. Gabriele, quando ministrava, ela falava que quando a gente começa a se reconhecer como filho, tudo muda, coisas são destravadas, portas são abertas. Quando eu começo a entender quem eu sou, qual é o propósito, qual é o chamado de Deus para a minha vida, por que eu estou aqui nessa terra, qual é o contexto da minha vida, qual é a relação que tem a minha vida com o meu estar aqui nessa terra, qual é o destino, para que eu nasci, eu começo a desenvolver então uma perspectiva de uma vida em Deus, e essa vida começa a tocar outras vidas, e essas outras vidas vão tocar outras vidas. E a gente vai começando a entender o propósito de Deus para a nossa vida, para a nossa história. Paulo escreve aos Romanos e ele diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que nasceram, que vivem ou que se inserem no propósito de Deus. Então você precisa começar a desenvolver na sua mente quem é você e qual é o seu propósito e por que você está aqui, o que você está fazendo aqui. Deus, Ele, pelo seu poder, pela sua magnitude, Ele poderia ter feito tudo sozinho, mas Ele resolveu dar esse legado para mim e para você. Ele resolveu colocar em nós a sua presença, o seu Espírito, para que nós fôssemos a manifestação dele aqui nessa terra. Por isso nós cantamos que o amor dele está tomando forma em mim. João 14, Jesus deixou isso muito claro quando ele disse: olha, eu estou indo, mas eu vou enviar vocês, e vocês não vão sozinhos, não vão debaixo de um espírito de orfandade, vocês vão com o meu Espírito. O meu Espírito vai estar com vocês todos os dias. Eu não vos deixarei órfãos, e vocês serão a minha representação. Quem olhar para vocês verão a mim, quem vê a mim vê o Pai. Ah não, mas eu estou aqui, eu estou indo para a vida eterna. Tá, é isso mesmo, e Jesus falou: e esta é a vida eterna, que me conheçam e que conheçam o Pai. Agora, como alguém vai conhecer a Jesus, conhecer o Pai, se não conhecer o David, se não conhecer você? Porque você é a representação dele, você quem vai apresentá-lo para as pessoas. É a sua vida quem vai tocar outras vidas. É a sua vida que vai tocar pessoas para querer conhecer o Deus que você serve. Quem é o Cristo que você segue? Quem é o Deus, qual é a sua religião? É a pergunta mais comum. E aí eu vou te ensinar, quando te perguntarem qual é a sua religião, você pode responder e bota na minha conta, diga: eu não tenho religião, eu sigo a Cristo. A minha vida é uma feitura. Ah tá, mas representativamente qual é a sua religião? Eu sou evangélico. Para que você entenda o lugar que eu frequento, a vida que eu levo, as posturas que eu tenho. Então, religiosamente falando, eu sou evangélico, mas a minha vida pertence a Cristo e eu sou dele. E a minha vida, a estrutura que eu vivo é a estrutura de Cristo e não a estrutura da religião evangélica. Eu não sigo os parâmetros da religião, eu sigo os parâmetros de Cristo, os parâmetros da Bíblia. E a gente precisa então começar a entender essas coisas. E quando eu começo a reconhecer quem eu sou e começo a entender esse meu lugar no mundo, pastor, mas eu tenho que estar no mundo. Sim, a Bíblia, Jesus orou, falou: não peço que os tire do mundo. Sabia que Jesus orou sobre isso?
por mim, por você. Ele orando ao Pai, a meu respeito e a seu respeito, ele disse: Pai, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. É por isso que o nível de suicídio tem aumentado, porque as pessoas querem sair do mundo. Jesus não pediu ao Pai que nos tirasse do mundo, apesar da Bíblia declarar que a morte de um justo é lucro para Deus, mas o desejo do Senhor é que eu continue vivendo nesse mundo e que a minha vida influencie pessoas positivamente. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Amém? E é por isso que Jó, quando está orando, né, e aí, se a gente quer falar de desgraça, se a gente quer falar de crise, se a gente quer falar de coisas ruins, fala de Jó, pô. Jó estava lá e a Bíblia diz que todos os dias à noite ele oferecia sacrifícios pelos seus filhos. E a Bíblia diz que então um dia Satanás foi lá e acusou Jó, e Deus permitiu então que Satanás tocasse em Jó, e Satanás foi lá e tocou nos filhos, e tocou nos bens, e até a pele dele ficou machucada com lepra. Mas ele não tocou na vida de Jó. E em Jó capítulo 42, versículo 2 diz assim: uma declaração de Jó. Esse é o momento em que a vida de Jó começa a mudar. Para que você saiba lá, depois lê o livro de Jó, a situação de Jó posterior à crise foi melhor do que a situação anterior. A Bíblia diz que Deus deu de volta para ele, Deus devolveu a ele, Deus deu para ele o dobro do que ele tinha antes, Patrícia. Tudo que ele tinha, e ele era um dos homens mais ricos da sua época. Para que você saiba, Jó, o livro de Jó, cronologicamente, ele antecede o livro de Gênesis. Ele foi escrito antes do livro de Gênesis. A história de Jó é uma história que antecede a história de Moisés, por exemplo. Jó viveu num tempo bem remoto, e a Bíblia diz, e ele vai dizendo, e a postura dele, a forma como ele reage. Ele chama sua esposa de louca quando a esposa fala: negue a ser Deus e morra. E ele diz: louca mulher, não fale assim. Houve um momento em que ele começa a desabafar com Deus, e Deus pergunta para ele: quem é você? Onde você estava quando eu criei todas as coisas? Mas Jó capítulo 42, a vida de Jó começa a ser mudada, e no versículo 2 ele fala: sei que podes fazer todas as coisas, e nenhum dos seus planos podem ser frustrados. Jó, em meio à crise, em meio ao desespero, em meio à dor, sentado à beira do caminho, coçando as suas feridas com cacos de telha, ele fala: eu sei, Senhor, que o Senhor tem o controle sobre todas as coisas. Eu sei que a tua mão poderosa governa todas as coisas. Eu pergunto para você nessa noite, querido, quem é ou qual é o Deus que você tem servido? Qual é o Deus em quem você tem acreditado, que você se desespera dizendo: e agora? Ou o seu coração é o coração de Jó dizendo: eu sei que o Senhor é poderoso para fazer qualquer coisa. A Bíblia diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos. A nossa mente, ela não consegue capturar a realidade da vida de Deus. A nossa mente, ela não é suficientemente capaz de conseguir enxergar, contemplar a grandeza, a magnitude do nosso Deus. Eu às vezes viajo em algumas coisas, e eu gosto, por exemplo, de alguns documentários que tem sobre o universo. Eu não sei se você tem uma imagem, eu já falei isso aqui, tem um vídeo que vai filmando o universo e vai ampliando. Aí depois vai diminuindo os cosmos e tal, até chegar numa mulher deitada num jardim. Quem já viu esse vídeo? E aí a câmera vai filmando, vai focando a mulher, vai focando, depois foca um olho dela e entra dentro do olho dela e começa a ampliar aquilo que está dentro do olho. E a gente sabe que pela ciência hoje já se pode ver coisas que antigamente eram inimagináveis. E aí nesse vídeo é tão bacana porque o que mostra dentro do olho daquela mulher é muito semelhante ao que mostra no universo. E esse vídeo para mim resume o Deus que eu sirvo, porque Ele é tão grande que o universo cabe nele, mas Ele é tão simples
tão pequeno no sentido de simplicidade que ele cabe dentro de mim. E ele resolveu isso, ele decidiu morar em mim. Ele decidiu morar em você. E eu preciso começar a entender quem é esse Deus. Qual é a grandeza? Por que eu estou servindo? Eu disse acho que numa das lives que nós fizemos aqui, se você tem servido a Jesus, se você tem buscado a Deus por um aspecto do caráter da vida de Deus, você é um coitado. Se você está servindo a Deus por um aspecto da vida dele, por uma característica dele, você é um coitado. Você precisa entender quem é Deus, a grandeza, a magnitude desse Deus. E quando eu começo a entendê-lo, eu começo a entender quem eu sou. E começo a entender o propósito de eu estar aqui, o porquê eu estou aqui, qual é o propósito da minha vida, porque ele me plantou aqui. E por mais que a minha volta possa aparecer situações adversas, eu sei que a Bíblia declara que se ele é por nós, quem será contra nós? Se ele é por você, quem? Sabe o que a Bíblia está dizendo? Não há ousadia sequer de ninguém, de nenhum ser que possa ir contra você, se ele é com você. Agora, qual é o segredo de ser com ele ou de Deus ser comigo? É eu estar nele, é eu viver nele. Esse é o segredo. Eu preciso caminhar com ele, eu preciso viver a vida dele, eu preciso ser amigo dele. Eu preciso viver a vida de Deus de tal forma que essa vida, ela me toque, ela me guarde, ela me preserve, mas ela também me corrija, me ensine, me faça crescer todos os dias da minha vida. E eu pergunto mais uma vez, ou outra pergunta para você, querido: o que a presença de Deus tem trazido ao seu coração? Analise a sua vida depois que você conheceu o Senhor e agora, e o que mudou, e qual o crescimento, qual o avanço que teve. Se não teve, tem algo errado, porque o reino de Deus é um reino que se movimenta. Na visão do profeta, ele via rodas se movimentando, uma contrária à outra, simbolizando o movimento eterno dos céus, o movimento eterno do reino, aquilo que não para, que está em constante mudança, evolução, transformação. Então você precisa acompanhar esse movimento. E em Eclesiastes capítulo 8, versículo 5, há uma declaração que eu amo, que diz que quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Vou ler de novo para você Eclesiastes 8, 5. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o desejo e o coração do sábio discernirá o tempo e o juízo. Deus quer que nos tornemos sábios. E a Bíblia diz que o temor ao Senhor ou do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Não é pelo meu muito estudar, não é por muito ler a Bíblia, não é por muito ler livros que falam do reino de Deus, não é por muito ouvir pregadores renomados. É o temor ao Senhor, o respeito que eu tenho com meu Deus, um respeito que me traz medo de pecar contra Ele, um respeito que me traz receio de cometer algo que fira o coração dEle, um respeito que me faz andar na presença dEle, porque eu sei que é o lugar seguro que eu tenho. E esse lugar seguro Ele chama de graça. Por isso nós temos que recair a graça e na graça todos os dias da nossa vida. Então, quando eu entendo essas coisas, quando eu começo a viver isso, eu começo a ser sábio e a discernir o tempo e o juízo. Eu começo a saber o que está acontecendo no mundo. Eu começo a entender o porquê dessa crise. Eu começo a entender o porquê dessa pandemia. E eu começo a entender o juízo, qual é o juízo de Deus sobre esse tempo, sobre esse lugar.
E isso me faz e me torna sábio nele. E se eu estou nele, obedecendo os seus mandamentos, guardando os seus mandamentos, nenhum mal vai me alcançar. Salmo 1. Antes, o meu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, cujas folhagens não secam e não caem, e dá o seu fruto no tempo certo. Isso está falando de uma árvore saudável, de uma árvore que é plenamente regada e plenamente nutrida em todo o tempo. E ele está dizendo, toda essa nutrição está na lei do Senhor, e na meditação e na contemplação dessa lei. E eu quero que você saiba, querido, que tudo isso que eu estou falando tem um contexto de reino. E quando a gente fala de reino, a gente fala de coletividade. Não existe um reino individual, pessoal, existe um reino coletivo. E por isso que a Bíblia, o contexto bíblico é sempre coletivo. Por isso que Jesus, quando estava ensinando a gente a orar, ele falou, toda vez que vocês forem orar, orem, Pai nosso, o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. É por isso que quando ele vem fazer o homem, ele fala, desçamos e façamos. Ele estava nos ensinando uma postura coletiva, que o nosso coração precisa estar entrelaçado, que o nosso coração precisa estar envolvido. E por que eu estou dizendo isso, querido? Porque nesse momento de distanciamento pessoal, o nosso coração precisa estar entrelaçado. Nesse momento em que as cadeiras estão amontoadas lá atrás, porque nós não podemos colocar todas as pessoas aqui dentro, em que eu não posso, e ouça isso, você não vai cumprimentar ninguém hoje pegando na mão, nem abraçando. E eu estou falando isso, eu sei, eu sou o primeiro. Domingo passado eu fui corrigido, porque terminou o culto, eu fui no irmão, que bom que você está aqui, abracei. E ele falou, pastor, não pode abraçar. Eu falei, nossa, é mesmo. A gente precisa ter esse cuidado. Mas nesse momento de distanciamento, a gente precisa ter um coração coletivo que olha um para o outro e um pelos outros, e vive dessa forma. Querido, não existe outra forma de viver que não seja a forma que o Evangelho ensina. E a Bíblia diz que nós estamos entrelaçados. E eu preciso ser então fiel àquilo que Deus me chamou para ser. Eu preciso ser fiel à visão, eu preciso abraçar a visão, eu preciso entender qual é as características de Deus para aquilo que eu estou vivendo. E quando a gente fala de CLPA, a gente está falando de comunhão, libertação, paternidade e adoração. A gente está falando de um contexto de vida que resume todas essas coisas no meu dia a dia. Eu estou falando de algo que tem que queimar no meu coração e me impulsionar a viver a realidade da palavra de Deus em todo o tempo. Se eu não for fiel à visão, se eu não for fiel ao chamado, se eu não for fiel ao propósito, eu vou perder a direção, eu vou perder o caminho. E daí a pouco eu vou estar perdido dizendo, o que eu estou fazendo aqui? É por isso que muitos se perdem pelo caminho. E eu quero dizer uma coisa para você, querido. A visão, ela nos persegue. Faça um teste. Encontre alguém que um dia andou com você e que se perdeu no caminho, e que está vivendo um outro contexto de vida, seja um outro contexto religioso ou um outro contexto fora dos padrões religiosos. Comece a conversar com essa pessoa e daqui a pouco ela vai dizer, poxa, eu tenho saudade daquele tempo. Nossa, eu tenho saudade de quando a gente fazia tal coisa. Nossa, eu tenho saudade quando a igreja reunia e fazia lá os momentos comemorativos, os churrascos, os mutirões, não sei o que. Você vai começar a ver que lá dentro daquela pessoa tem algo ainda preservado pela visão que foi inserido um dia naquele coração. Você vai perceber que no coração daquela pessoa ainda há uma reserva, ainda há algo guardado ali que faz com que ela se lembre daquilo que foi um dia inserido com poder e autoridade no coração dela. A visão, ela nos persegue, é por isso que tem algo que queima no nosso coração, que nos incomoda o tempo todo, que não dá para ficar longe. É por isso que a gente quer vir para o culto mesmo no meio da pandemia. Eu boto a máscara, e a minha é a mais bonita que tem.
Só lembrando que hoje nós somos campeões da Libertadores da América. Não foi hoje, passou de novo lá na Globo. E aí você precisa entender isso, viver isso, estar inserido nisso, estar agarrado nisso. Dizer, não é essa a perspectiva que eu quero viver. Quando a gente dá passos fora do contexto do chamado de Deus para a nossa vida, as consequências vêm. E é engraçado que, eu já ouvi muitas vezes, né? Eu não sei por que eu estou vivendo isso, dá vontade de falar. Eu sei, pode falar. A gente não pode dar respostas prontas, né? Tem que esperar que a própria pessoa se toque e entenda o processo e o caminho que ela está seguindo. Mas eu quero dizer para você que para viver tudo isso é preciso que haja renúncia, é preciso que a gente abra mão da nossa vida. Mas entenda uma coisa, eu aprendi que o preço a ser pago nunca vai ser maior do que a graça que nos é concedida. Nunca. Vou dizer isso de novo para você, o preço a ser pago nunca é maior do que a graça que nos é concedida. A Bíblia diz assim, Paulo declara que as aflições desse tempo, pastor, eu estou desempregado, pastor, eu estou passando dificuldades, pastor, meus filhos estão desesperados dentro de casa, minha avó está desesperada. Olha, a Bíblia diz que as aflições desse tempo não podem comparar com a glória que há de manifestar em você. Você acredita na palavra de Deus? Se você acredita na palavra de Deus, entenda que o que a igreja está vivendo nesse tempo, a gente estava até questionando, porque nós passamos aqui perto de um lugar de show, de uma casa de show, e ela estava lotada, pessoas sem máscaras. Eu não sei que tipo de música que estava tocando, porque eu estava com os vidros do carro fechados, mas as pessoas estavam agarradinhas lá dançando. E a gente estava comentando aqui, nosso corpo jurídico, né? A gente estava, ficou bonito esse negócio, hein? A gente estava comentando que a gente está com medo da fiscalização bater aqui na porta. Por isso que eu estou vigiando, tá todo mundo, ainda bem que está todo mundo aqui dentro de máscara. O que está sem máscara está lá do lado de fora, olha lá. Olha para trás você vê, bonitão. Isso mesmo, o Tiago fez certinho. O Tiago é um cara da saúde, ele sabe o que ele está fazendo. Então, a gente preocupado, afastando as cadeiras, todo mundo de máscara. Eu estava com a minha, tirei só para pregar. Asepsia das mãos lá, está o álcool em gel lá na porta. E a gente com medo da fiscalização vir aqui, e os caras estão lá se curtindo. Ou seja, há uma perseguição contra a igreja, querido. Igrejas estão com as portas fechadas. Aqui no bairro apareceram as pessoas contaminadas, que são membros de uma determinada denominação aqui do bairro, e já falaram, a igreja está contaminada, botaram faixa lá na porta, disseram que iam multar, que ia processar, que não sei o que. Não, o cara pegou lá e veio, participou do culto. Não sei. Mas lá no boteco pode. A gente passou por alguns bares hoje, os bares lotados, sem máscaras. Mas a igreja não pode. Mas a Bíblia diz que a aflição desse tempo não pode comparar com a glória que vai se manifestar. Essa perseguição é necessária para aquilo que vai chegar. E nós cremos que um avivamento está por vir sobre a igreja no mundo. E ela começa agora, no meio da crise, por aqueles que estão orando, por aqueles que estão buscando, por aqueles que estão envolvidos com a presença do Senhor, que mesmo sem poder frequentar reuniões públicas em um prédio, estão buscando ao Senhor nas suas casas, nos seus quartos fechados, estão com o seu TSD em dia, estão buscando ao Senhor. E eu quero dizer para você, querido, que nós precisamos entender qual é a direção e qual é o caminho, e acolher a direção do Espírito Santo para nós. Qual é o propósito de Deus para nós, qual é o caminho que Ele está determinando. E quando eu vou entendendo qual é o caminho que Ele vai determinar para mim, eu só posso entender ouvindo o Espírito Santo. E eu só posso ouvir o Espírito Santo tendo um relacionamento íntimo com Ele, senão não tem como. Mas quando eu começo a entender, toda a rebeldia sai do meu coração. Nós não podemos ser rebeldes, mas sermos sensíveis à voz de Deus para aquilo que Ele tem para nós. E tenha plena convicção de uma coisa: você está aqui porque tem uma direção do Espírito Santo para você, para a sua vida, para a sua história. Deus, Ele não quer que nós tenhamos nossos sonhos, nossos projetos abortados. Ele não quer que o propósito dele seja abortado, mas o desejo do coração de Deus é que nós realizemos aquilo para o qual nós fomos designados, para aquilo para o propósito para o qual nós somos chamados. E eu quero dizer para você, querido, que é tempo de colocar isso em prática.
É tempo de começar a exercitar isso na sua vida e na sua história. É tempo de você começar a realizar os projetos do Senhor na sua vida. Ah, pastor, mas eu estou confinado dentro da minha casa. Não tem problema, entra na internet, vai lá, começa a mandar mensagens. Liga para aquele amigo que há muito tempo você não vê, aquele irmão que está desviado, aquele que um dia caminhou com você, que foi lá para os montes, que bateu perna, que sapateou, que profetizou e que hoje está fora. Liga para ele, manda uma mensagem, diz: olha, eu estou aqui orando por você, eu quero que você volte, eu quero que você junto comigo na presença do Senhor comece a exercer algo, porque eu já disse para você, não existe evangelho sem proclamação. Então comece a proclamar o evangelho, comece a exercer isso na sua vida. Seja exatamente aquilo que Deus te chamou para ser. Faça exatamente aquilo que Deus mandou você fazer. E aí eu me lembro do Albert e do Júlio, que eles têm uma frase que marcou muito a nossa história, quando eles dizem que pior do que não fazer nada é fazer aquilo que Deus não te mandou fazer. Não precisa fazer um monte de coisa, faça aquilo que Deus mandou você fazer. Orgulhe-se de quem você é em Deus, de quem Ele tem te forjado para ser. Orgulhe-se da forma que você tem se tornado, da forma que você tem tomado pelo amor de Deus. Lembre-se que tudo isso é para um propósito coletivo. Paulo escreve aos Efésios, e quando ele vai falar dos ministérios, ele fala: tudo isso é dado à igreja para que todos sejam edificados da mesma forma. Eu amo a igreja porque na igreja não há ninguém maior, ninguém melhor. Eu amo o reino de Deus porque o reino de Deus há um rei e os seus súditos. Não há quem vai bater no peito e dizer: eu só estou aqui porque eu fiz. Não, Paulo diz: é por graça, não é por obras, para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar. Mas orgulhe-se daquilo que você tem se tornado em Deus, daquilo que Deus tem forjado você para ser. Eu acredito que o coração de Deus, ele arde por homens e mulheres dispostos a viver o propósito dele. E o foco principal é a edificação da igreja. Eu quero terminar citando para você o Salmo 139. Depois leia todo o Salmo 139. Mas ele começa dizendo: Senhor, Tu me sondas e me conheces. Vê se há em mim algum caminho mau. Eu quero orar com você nessa noite. E eu quero orar esse salmo, para que você entenda isso, para que você peça ao Senhor para sondar o seu coração e te mostrar quais são as áreas da sua vida que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Quais são os contextos da sua vida que precisam ser transformados de uma postura individual. Pedis e não recebestes, porque pedis mal para gastar com os vossos próprios deleites. O que Tiago está dizendo é: vocês precisam começar a pedir com um contexto, uma postura e um coração coletivo. Saber que a sua vida está relacionada à igreja, saber que a sua vida está relacionada ao contexto da vida de Deus. Não é sobre você, é sobre a igreja. Tá, eu bato no peito e digo: eu sou a noiva, mas eu tenho que entender que esse eu sou a noiva, eu estou dizendo: eu sou parte dela, eu estou inserido nela, eu faço parte de um contexto muito maior do que eu mesmo. E quando eu entendo essa visão de Deus, que o reino é coletivo, eu começo a perceber que toda unidade é poderosa, e que toda unidade é frutífera, e que a visão coletiva que Deus plantou no nosso coração, por isso comunidade livres para adorar, comunidade porque nós temos que viver em comum. Que você entenda essa palavra, que você receba essa palavra no seu coração e perceba que Deus tem construído em nós nesses dias. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Você que está aí na sua casa, que você possa entender isso, mesmo participando do culto online, mesmo sem estar aqui envolvido nesse contexto de se assentar uma cadeira, de
de participar, você precisa entender que você é parte da igreja e que isso faz toda a diferença. Você está inserido dentro de um contexto, de uma verdade em Deus. Aleluia. Se você puder fechar os seus olhos. Feche seus olhos. Começa a dizer: Senhor, desenvolva em mim essa verdade. Eu preciso entender quem você é, qual é a realidade da sua vida. Eu preciso saber que o Senhor está me construindo para que eu viva de forma dentro da perspectiva da igreja do Senhor, sem raízes más. De vez em quando eu pego as palavras que eu ministrei, e aí você que está nos assistindo, depois entra lá no YouTube, no nosso canal CLPA, tem todas as pregações, quase todas as ministrações daqui. E eu estava ouvindo uma pregação que eu falei sobre a semente lançada à beira do caminho. Eu comecei a ouvir aquela palavra, e aquela palavra foi falando comigo. E teve um momento naquela pregação que eu disse: quantas coisas foram lançadas dentro de você, e você deixou que pisassem, você deixou que maculassem, que manchassem. Porque fala de sementes que foram lançadas à beira do caminho, mas que foram pisoteadas e não produziram porque estavam num lugar que não podia produzir. Mas eu lembro que eu ouvi naquela pregação, e eu preguei aquela vez, dizendo que tem muitas coisas boas que estão plantadas em nós, estão dentro de nós, mas ainda não produziram porque a gente deixa ser pisoteado, a gente deixa ser manchado, a gente deixa ser aniquilado de alguma forma. Mas nessa noite eu quero dizer para você, querido, deixe o seu coração e lance o seu coração em Deus, para que Ele possa curar a sua vida, curar a sua alma, e aquilo de bom que está aí dentro possa começar a ser produzido para a glória do Senhor. E lembre-se, a nossa vida é uma vida coletiva, o nosso chamado é um chamado coletivo. Eu e você fomos chamados para ser igreja, para viver como igreja, totalmente interdependentes. Não dá para viver sozinho, não. Essa pandemia está ensinando a igreja a viver como igreja. Me lembro de uma vez que um filho me procurou e disse: pastor, eu vou sair da igreja. E eu perguntei para ele: por que você vai sair? Ele disse: porque está muito longe. E eu disse para ele: o problema não é a distância física, geográfica. O problema é a distância do nosso coração. Seu coração está longe do meu, e por isso nós estamos longe. Que os nossos corações sejam reaproximados nessa noite como igreja. Que a igreja do Senhor tenha o seu coração reaproximado. E isso só é possível através do poder do Espírito Santo. Mas a minha oração é que o Espírito Santo exerça essa função nessa noite, de nos reaproximarmos de coração. Você que está aí, querido, se reaproxime de coração. O segredo é a visão que Deus plantou dentro de você. Não dá para ficar longe dessa visão, não dá para fugir, não dá para escapulir dessa visão, não dá.